Boa tarde a todos, a todas e todas. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de efeitos visuais e estética da animação. Essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Espero que estejam todos bem aí, todos a postos. Na aula passada a gente falou um pouco de sombra, de volumetria, a gente deu uma pequena, enxugada ali no nosso personagem para dar uma maior consistência a ele. E depois a gente viu como é que o efeito de traço tremido dá um pouco mais de vida para os nossos bonecos na animação, né? A gente fez ali aquele pequeno exercício de fazer ele sentadinho na mesa e dando aquele efeito tremido, piscando o olhinho, só para a gente entender como que essa alternância de frames, né, pode ajudar a dar dinamismo para a nossa animação. Bom, hoje a gente vai falar um pouco de ângulos, né? Algo que já se conecta com aquele outro conceito, né? Para quem fez as aulas de conceitos de animação, que é o conceito de encenação, né? De staging, de como que você posiciona os enquadramentos ali na sua animação e como que isso dá o efeito visual esperado, né? Eu acho que, na verdade, isso é uma das coisas mais importantes, porque a gente tem feito aqui os exercícios simples, assim, para poder ir passo a passo, mas a gente tem que entender que fazer os bonecos sempre de frente, o enquadramento sempre frontal, não é tão legal na animação. Eu acho que não cria tanto dinamismo assim, né? Fica tudo muito estático, muito linear. Então, eu gosto muito quando os animadores brincam com esses ângulos, até mesmo distorcem assim, a câmera, pegando pontos de fuga e perspectiva, porque isso gera uma outra imersão assim naquela animação, né? A gente meio que parece que entra dentro ali daquele jogo de câmera, daquele cenário, aquelas distorções assim criam um dinamismo bem legal, assim, mais do que o próprio traço, né? Como a gente tem visto, o traço em si ele não precisa ser tão detalhado, tão rebuscado assim. O importante é você conseguir dar vida e carisma para a animação. E é isso, a escolha de enquadramentos e ângulos na animação tradicional influencia bastante no impacto visual, né? Vamos ver aqui um pequeno exemplo, né, de como que, assim, existem duas formas da gente fazer angulação e câmera na animação, né? Primeiro é a forma que a gente vai ver aqui, que é mais tradicional, que eu gosto mais, que é basicamente você desenhar mesmo, você, né, planejar esses enquadramentos e ir desenhando tudo seguindo esse ponto de fuga, essa perspectiva, para que quando você der o play e ver a passagem dos quadros, esses ângulos aconteçam dentro da própria animação 2D. E a outra forma, que é um pouco mais, né, tecnológica, assim, é de usar o efeito de câmera do After Effects, porque aí ele pega, né, cada camada que você fizer, tipo o frame da animação em si e o do cenário estarem em camadas diferentes, e aí você consegue ter ali, né, um efeito paralaxe, algum tipo de sobreposição ali dos quadros e dos planos. Porém, eu acho mais interessante esse primeiro jeito que eu falei, mais tradicional, porque ele cria também um charme a mais. Você vê que até o cenário nessas cenas ele fica desenhado. Enquanto que nesse outro efeito que eu falei do After, de usar uma câmera, né, nativa do programa, acaba que se você não usar da forma certa, os quadros ali, os desenhos vão parecer que são uma coisa muito 2D, muito como se fossem planos assim, um na frente do outro. E aí, enfim, a gente perde aquele sentido de uma animação mais, né, imersiva, aquela sensação da gente estar entrando mesmo dentro daquilo ali. Nesse exemplo aqui, ó, é o que eu falei, tudo desenhado, né, é uma escolha de ângulos muito interessante. E aí a gente vê que se ele tivesse feito isso de uma forma, né, mais, digamos, automática, ele não ia ter o mesmo efeito. Se ele fizesse esse cenário em 3D e aí fosse passando, ele não ia ter essa mesma sensação. Se a gente der um pause no frame, a gente vê que é bem interessante que ele faz uns rabisquinhos assim nos cantos, nos vértices, para o quê? Para dar sensação de movimento, para dar uma sensação de um desenho mais manual, mais... É que depois na frente ele mostra como é que ele faz no Photoshop. Eu trouxe mesmo esse vídeo só para a gente ver a cena inicial que mostra esses ângulos desenhados, né? Acho muito interessante esse dinamismo no traço que ele dá fazendo esses risquinhos, né? Nesse aqui também a gente vai ver três opções, assim, tipo, três jeitos de animar a mesma cena, né? A garota correndo,
Primeiro no ângulo mais lateral normal, depois no ângulo mais de cima e o outro meio que um close assim, meio lateral, meio 3/4, né? Então a gente vê que a escolha do ângulo aqui, ela é anterior à própria, né, produção e animação do quadro, da animação em si, mesmo sem o cenário. Então é importante ter essa visão, ter um pouco de conhecimento de perspectiva e de ponto de fuga, para que você não fique fazendo as animações sempre no mesmo plano, 2D, quadro, assim, como se fosse um jogo do Super Mario que só vai para frente, assim, e brincar um pouco com esses ângulos, com esses movimentos de câmera, ó. E você vê que, mais uma vez, não precisa ter um traço tão rebuscado, não precisa ser algo tão detalhado, mas sim que o ângulo e a animação esteja fluindo da forma certinha, né? Que aí você variando nesses ângulos, você ganha mais dinamismo, ganha menos, né, monotonia assim na sua animação, assim, vai dar uma outra sensação de assistir. Você vê que a pessoa escolheu ângulos diferentes, a pessoa escolheu enquadramentos específicos para que aquilo, né, ganhe outras perspectivas. É como se você tivesse uma hora olhando de cima, depois de lado, depois de perto. É importante colocar o espectador nesse lugar, assim, atrás da câmera e ir passeando por ela dentro da animação, né? Pode parecer um pouco complicado para quem não desenha e não tem essas noções assim de perspectiva e de ângulo, mas para quem tem essa dificuldade e até para quem não tem, né? Como a gente já viu, o uso de referências é muito importante para isso. Então, se você quer pegar uma cena específica, num ângulo específico, e você não sabe como criar aquilo do zero, então o recomendável é você fazer mesmo a filmagem, um vídeo, né? No ângulo que você imagina que deveria ser, ou tentar buscar uma referência na internet mesmo, né? Daquele ângulo, daquela movimentação, para você ver como que se comportam aquelas coisas ali dentro e conseguir animar do jeito certinho, né? Aqui eu vou mostrar alguns trabalhos de um artista chamado New Mechanic, que inclusive eu fiz o curso dele online de animação no Photoshop 2D e tal. E eu gosto muito do trabalho dele justamente porque ele brinca com esses ângulos, com esses enquadramentos, assim. Os bonecos dele nunca estão assim, as animações dele nunca são estáticas, são bem vivas e dinâmicas. Uma hora o negócio salta na tela, vocês veem que é bem rico assim a quantidade de variações que ele faz, assim. E eu gostei muito de ter feito o curso dele justamente porque, além de ensinar o básico ali da técnica, de como animar no Photoshop, essas coisas que eu já mostrei para vocês aqui da linha do tempo e tal, ele também fala um pouco disso, assim, de câmera como uma proposta de ação na animação, né? E fazendo isso de forma tradicional, né? Desenhando mesmo e não usando, né, ferramentas 3D ou nativas de outro programa, e sim usando mesmo os enquadramentos no desenho, no planejamento da animação, você já pensar ali onde que vão ser as formas, onde que vai saltar mais para perto da tela e onde que vai mudar o ângulo. Enfim, o trabalho dele é bem rico, ele brinca com vários estilos, ele nunca anima de um estilo só, mas você vê que as animações dele são bem fluidas, bem dinâmicas, né? Ele trabalha com videoclipes, com vinhetas, assim, e você vê que tem horas que parece que tá perto, assim, da tela, o negócio salta pra cá e depois vai pra lá. Eu acho isso muito legal, assim, é bem dinâmico e é tudo bem fluido, assim, é tudo bem 2D, do jeito que eu gosto, assim. As coisas mudam de perspectiva e tal. É bem interessante, principalmente esse último, assim, ó. Eu acho ele muito... Porque, ó, se você pausar os frames e ver, tudo é desenhado. Então, ele escolheu fazer os frames mais longe, menores, depois aumentar quando fica aqui perto e tal. Então, tudo isso são escolhas de variação de ângulo, de perspectiva, que são feitas durante o próprio processo da animação, né? Não é algo que é feito depois, assim, como eu falei, em 3D ou em outros softwares. É feito mesmo no próprio planejamento do desenho. Então, é muito importante ter essa variação de visão, assim, tentar ver aquilo que você vai animar, aquele objeto, aquela ação, tentar imaginar outros ângulos e outras perspectivas para aquilo, para que não fique assim tão estático, tão retinho na tela, né? E ganhar essa dinâmica aqui que a gente vê que o New Mechanic usa nos trampos dele.
Inclusive esse último aqui do basquete é o exercício que ele propõe no cursinho dele, assim, ele pega uma referência de um cara jogando basquete e tal, mas depois ele traz isso, ó, tem horas que ele vem para perto, a mão e a bola ficam bem grandes, você vê que a perninha dele tá lá atrás, então isso é uma escolha, né, estilística dele, de dar a impressão de que aquilo tá mais perto da gente e outras coisas estão mais atrás, assim, e ele faz tudo isso nos próprios frames mesmo. É tão rápido que às vezes a gente não percebe, mas eu gosto de sempre ir pausando os frames da animação para ver os enquadramentos, ó. Você vê que existe uma distorção. Os braços, além da distorção natural do estilo, né, que ele escolheu de fazer o desenho, do boneco ter a cabeça menor, as pernas finas, mas além disso tem uma distorção imensa. Então a bola e a mão ficam gigantes para dar a ideia de que estão mais perto da tela e tal. E é um pouco disso que eu quero trazer aqui, da gente tentar variar na questão de ângulos, na questão de enquadramentos, né, dentro da própria concepção da animação, né. A gente pode tentar, né, daqui a pouco fazer isso aí com aquele nosso personagem, tipo assim, pensar alguma ação para ele que não seja totalmente estática. Na aula passada a gente fez um exercício mais estático, assim, dele meio que parado, e ainda assim a gente tem toda a vida, dar dinamismo, né, com aqueles frames alternados e tal. E agora a ideia seria a gente pensar um movimento um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, e como que isso varia, como que esse boneco se distorceria no espaço e no enquadramento dos ângulos para poder a gente criar uma sensação, né, mais legal e mais dinâmica para a animação. E eu recomendo muito o trabalho do New Mechanic, ele tem cursos no Doméstico, outras plataformas online assim, ele dá curso de animação em Photoshop, animação frame a frame, assim, ele é bem... O trabalho dele me ajudou bastante, assim. Bom, e aí, né, um pouco do conceito é utilizar pontos de fuga e linhas de perspectivas é essencial para alcançar esse efeito visual. Então a gente vai ver um vídeo aqui que mostra as etapas de construção de uma animação, né, com variação de ângulo e tal. E como eu falei, pontos de fuga, linhas de perspectiva são termos assim que são usados no desenho, né, na pintura e no desenho gráfico no geral, né, que são formas que a gente usa para poder enganar, né, o nosso olho, assim como a ilustração, a animação, tudo são ilusões de ótica, né? A gente tem que fazer o nosso olho acreditar que aquilo é daquela forma. Como a gente viu lá no New Mechanic, ele colocando a bola maior e as pernas mais para trás, isso engana o nosso olho e dá a ideia de quê? De que uma coisa está mais perto e outra está mais longe. Isso aí é um fenômeno natural que acontece no nosso olho e os artistas buscam, né, reproduzir isso, né, numa superfície ou num plano de construção 2D. Então é sempre aquela ideia do 2D atuando como um 3D, assim, eu acho mais interessante do que ir direto para o próprio 3D, assim. Existem programas tipo o Blender, que você pode criar ali o cenário, você modela tudo e vai passando com a câmera por ele e você vai ter todos aqueles ângulos ali. É um jeito mais fácil, assim, não sei, poupa muito trabalho de desenhistas, mas o resultado final não é tão interessante quanto esses resultados de que você vê, como aquele primeiro vídeo que a gente viu, que ele vai passando por dentro de um corredor ou de um cenário assim, você vê os riscados, você vê as linhas desenhadas. Então, cada quadro daqueles realmente foi desenhado e foi pensado naquela perspectiva. Então, quando você imerge naquela animação totalmente desenhada, 2D, e vê essa variação de ângulo, é como se fosse uma mágica mesmo. Eles, através de traços e linhas num plano 2D, eles te dão uma imersão 3D. Você entra dentro de um universo de desenho, né? Ao invés de você só construir um espaço ali modelado em 3D, e aí é fácil você caminhar por qualquer ângulo que você quiser, né? Mas o Blender, assim como qualquer outra ferramenta, assim, né? Esses softwares 3D podem também servir como referência. Então, eu já trabalhei usando modelagem 3D só de referência. Então, eu modelei alguns bonecos em algumas poses para poder usar aquilo de referência na hora de fazer uma ilustração, uma construção para quadrinho, porque aí eu tinha ali, com aqueles modelos, né, os enquadramentos que eu queria, que serviam de referência, e depois eu desenhava tudo para poder, né, dar o meu estilo, o meu traço. Bom, o jeito que a gente usa as ferramentas aí é uma escolha pessoal, uma escolha de estilo, né? Mas o que eu quero deixar claro é que eu particularmente acho mais bonito quando as coisas estão todas desenhadas e estão dentro desse plano assim 2D, 3D. Então a gente vai ver aqui, ó, que você tem essa sensação de que aquilo está passando, de que está emergindo, e tudo isso foi desenhado, foi construído dessa forma, né, para passar essa sensação. Então a gente vai ver em etapas como que a gente faz esse movimento de câmera, né? Então aqui, ó,
ele faz um esqueminha de como se o objeto que a gente vai enxergar aqui, que seria o dragão, né, o personagem, fosse a bolinha vermelha, e ele tenta imaginar uma câmera fazendo esse movimento, de vir seguindo ele e depois subindo. Então, é importante ver essa etapa aqui, porque primeiro, antes de começar a rabiscar alguma coisa, o cara faz um outro processo, né, um diagrama, alguma coisa assim, para ele conseguir visualizar qual que é o movimento que ele quer. Então, tipo, se o personagem vai estar vindo aqui, como que eu quero que a câmera esteja enquadrada, qual vai ser o ponto que eu vou pegar ali, porque aí na hora que ele vai animar e começar a desenhar, ele já tem um pouco ali na cabeça de qual vai ser o movimento que ele vai seguir, que no caso é esse assim de vindo, né, o objeto vindo na frente e a câmera seguindo. E aí o que que ele faz? Esses pontos de fuga, você vê que todos os pontos estão convergindo para um mesmo ângulo, e aí que a gente chama ponto de fuga, é o ponto para onde o nosso olhar vai sempre fugir. Então, se você quer fazer uma animação ou um desenho mesmo que tenha essa profundidade, né, que ganhe mais espaço para trás, que engane o nosso olho para a gente achar que existe algo mais ali, então é sempre buscando essas linhas perpendiculares para um ponto de fuga específico, porque aí quando você fizer ali os seus ângulos, enquadramentos, eles vão estar todos jogando o olhar para aquele fundo e dando uma sensação, né, de profundidade. Aí, como que é importante o ponto de fuga? Naquela hora, sem o cenário, a gente não consegue visualizar tanto, a gente só sabe que está fugindo para aquele ponto, mas a partir do momento que ele traça a linha do horizonte, coloca as montanhas e tal, todas, ó, você vê que a extremidade das montanhas está toda tocando as linhas guias que ele colocou do ponto de fuga, né? Ou seja, os objetos eles têm que estar dentro daquele limite. Não adianta você fazer essas linhas e depois desenhar por cima delas ou por fora, porque aí você não vai ter essa sensação. Quando você der o play assim, ó, você tem que ver todas elas passando sem ultrapassar aquele limite ali do ponto. Ou seja, elas começam maiores no canto da tela. Vou até passar um pouquinho mais devagar. Elas começam maiores nas extremidades e à medida que a linha vai ficando, né, mais tênue dentro do ponto, os objetos, no caso aí as montanhas, também vão ganhando menos proporção, seguindo aquela linha para que isso crie a ilusão, né, de que o objeto está mais perto, está maior, e ele vai ficando mais longe, ele vai ficando menor, né, isso aí é um pouco óbvio. Então, para guiar esse movimento, numa diagonal, né, existem essas linhas que vão todas para um ponto de fuga, e o ponto onde o nosso olho naturalmente olharia seria lá no final ali do horizonte, assim, digamos, no ponto focal, no meio do horizonte, para onde todas essas linhas vão convergir. É como se todos os objetos estivessem, né, entrando ali dentro. Essa é a sensação buscada. E quando você vê isso animado, realmente tem a sensação de movimento. E aí depois ele usa também aqueles mesmos risquinhos que a gente viu na outra animação, que dão uma linha de movimento, né? Isso são tipo rachuras, ó. Então, quando ele faz essas, a gente vê isso até inclusive em muitos animes. Se você fizer essas rachurinhas animadas no chão assim, ó, isso já dá uma ideia de movimento, assim. É um recurso gráfico muito legal para que não fique totalmente sem consistência. Então, se ele quer que tenha uma sensação de que está passando por um chão e esse chão é tipo liso, não tem tantos objetos ali, como que nosso olho vai entender que o movimento está acontecendo? Aí faz essas linhas, esses risquinhos assim. Porque isso, né, dá uma sensação de que algo está passando, de que tem uma textura ali acontecendo. E depois ele muda, seguindo aquele plano que ele fez de câmera, depois no caso que vai aqui, sobe, né? Sobe no caso para uma nuvem, enfim. E aí depois ele só insere o personagem dele, o dragão, seguindo essa mesma lógica, né? De quando ele está mais perto aqui ele está maior, e quando ele está mais longe, lá atrás, ele está menor. Depois que ele tirou os pontos de fuga, porque ele já não precisa mais dos pontos de fuga, porque ele já construiu o cenário e o movimento acontecendo seguindo essa linha guia, né? Então, quando ele vai animar o personagem, fica até mais fácil dele entender aonde o personagem está posicionado. Por isso que ele começou pelo cenário. Então, ele fazendo o cenário todo no ponto de fuga certo, na hora que a gente vai aqui, né? Se a gente mesmo pegar esse cenário dele aqui e quiser inserir depois um personagem, a gente vai entender, pô, se ele está vindo lá do final, ele vai começar pequenininho e vai aumentando e vai chegar pertinho da tela aqui, onde ele vai estar bem grande. Então, quase como se ele estivesse
vindo na nossa direção, assim. Então, você aumenta ele até ele chegar bem perto e depois ele faz o movimento de como se estivesse subindo lá para as nuvens e tal. E aí, não tem como dar errado, assim. Através dessas guias, dessa concepção, ele conseguiu uma animação dinâmica, um movimento fluido e realista, né? De que realmente tem profundidade. E aí depois ele vai só finalizando, vai só colocando cores, adicionando efeitos, mas a animação dele é tradicional de 2D, né? Tudo desenhado e essa sensação de profundidade, de que o dragão está se aproximando, tudo isso é criado de quadro a quadro. Então um quadro está menor, depois ele está maior e assim ele vai dando riqueza, né? Ó, quando ele está subindo, na verdade, ó, aquelas linhas que a gente viu, linhas guias assim de movimento, é para dar uma sensação de que ele está subindo o céu, porque como se ele fizesse só um plano todo chapado de azul e movesse, né? A gente não ia ter a sensação de que aquilo está tendo uma velocidade. Então, ele coloca essas linhas de ação aqui, ó, essas linhas que dizem que o movimento está rápido. Depois sobe para o céu e tal, com as nuvens. E aí a gente consegue entender mais ou menos como é que é o processo, né, de concepção de um ângulo, de criação de um cenário como se fosse 3D, né, uma imersão dentro do 2D. Utilizando isso que eu falei, os pontos de fuga e as linhas de perspectiva, né? Beleza? Até aí tudo bem, né? Tals. Galera, vamos abrir a câmera aí pra gente fazer o nosso primeiro print. Vamos tirar um print da aula aí. Quem quiser e puder abrir sua câmera, só pra gente ter essa comprovação. E o link da chamada tá aí no chat, né? Pedro Barbosa falou, produção solta no meio da explicação, fica difícil focar na aula assim. Então eu vou deixar vocês um tempo aí assinando. E aí, quando o link fechar, a gente volta aqui, beleza? Enquanto isso, eu vou responder a pergunta de Janeide. Professor, qual a sua opinião sobre os movimentos de câmera e ângulos da série Love, Death Robots? Eu achei incrível o Jibaro e o Testemunho. Não, o Jibaro é o melhor de toda a franquia ali, né? Eu acho que aquilo ali é uma obra-prima, assim, da animação 3D, enfim. Mas os movimentos de câmera e ângulo eles são perfeitos, é tudo bem cinematográfico, né? E como eles usam programas de renderização 3D, né? Fica mais fácil. Então o diretor, o roteirista, eles podem pensar ângulos inimagináveis porque sabe que os caras vão conseguir executar, né? Já que tudo aquilo está dentro de um plano modelado 3D, como eu falei, a câmera vai só passeando por ali, assim, é uma ferramenta mais fácil. É um processo menos complicado do que esse que a gente acabou de ver aqui do dragão, que tudo tem que ser desenhado e pensado, né? Ao estilo Disney ali antigo. Então, Love, Death Robots é um bom exemplo de como que as animações 3D podem ser incríveis também, né? Tem vários estilos, então mesmo que a maioria seja 3D, bem renderizado assim, eles conseguem pegar autores com alguns estilos diferentes de animação 3D. Então não é sempre só aquele realismo, assim, buscando ser totalmente realista, mas tem um pouco de um caráter estilístico ali, estético também envolvido. É muito bom. Ótima lembrança aí de Janeiro desse trabalho aí do Love, Death Robots. Beleza? Então, dá mais um tempinho para vocês assinarem aí a lista de chamada para que a gente possa voltar a focar aqui. Geralmente ela fica aberta por 5 minutos, né? Então, quem não conseguir assinar agora, né? Já sabem que mais pro fim da aula vai abrir de novo por mais 5 minutos e eu vou deixar esse tempo aí para vocês assinarem, para que, né, vocês não percam o foco da aula e também não percam a presença ali, beleza? Print já foi feito aí, muito obrigado pela participação de todo mundo. E o link ainda tá aberto, né? Mais um minuto. Mais um minuto para assinar, viu, gente? Quem ainda não assinou aí, ó. O link vai ficar mais um minutinho aberto e depois ele só vai ser aberto novamente mais pro fim da aula. Tá aí no chat, então tem ainda um tempinho aí para vocês assinarem. Depois, quando abrir de novo, a gente vai estar avisando aqui, deixando mais um minutinho. Beleza?
Poxa, Sara Gabriela, infelizmente, né, eu avisei que tava aí faltando só um minutinho, mas pode ficar tranquila que, como eu falei, mais pro fim da aula a gente vai estar abrindo de novo e aí vai ter 5 minutos para assinar. Então, não se preocupe com isso, você não vai ficar sem sua presença aí. A gente vai estar abrindo mais uma vez para quem não... Porque às vezes a pessoa chega um pouco atrasada e tal, e aí não dá tempo assim, sendo no começo. Mas quem assinou agora tá assinado e mais pra frente a gente vai estar abrindo de novo, beleza? Não fique chateado e não se preocupe. Era para ser 10 minutos. Pois é, não sou eu e ninguém aqui que controla isso, então, né? Não podemos fazer nada. Mas eu tô sempre avisando aí, deixando um tempinho, até parando a aula para vocês assinarem. A gente vai levar isso para a produção para pensar se A gente vai ver nas próximas oficinas aí se a produção consegue aumentar um pouco esse tempinho aí para vocês não se prejudicarem. Mas até agora eu acho que ninguém se prejudicou, todo mundo tá conseguindo assinar ou no começo ou no final, enfim. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, beleza? Bom, então vamos continuar seguindo aqui os nossos ângulos e enquadramentos da animação, né? Esse videozinho aí do dragão foi bem interessante pra gente ver as etapas dessa construção aí, de como que a gente planeja isso antes, né? Então, antes de partirmos para o exercício prático, né, de tentar fazer um pouco na prática aí com vocês no Photoshop como que a gente faria esses ângulos, eu trouxe um clipe aqui, porém sem áudio, né, porque na verdade a música ainda não foi lançada, enfim, mas é um dos últimos clipes de animação que eu fiz, para mostrar um pouco também como que foi a escolha de ângulos, assim, e tal. Eu acho interessante trazer alguns trabalhos meus para que vocês vejam que, né, eu tô falando aqui e tudo que eu falo aqui para vocês eu aplico ou já apliquei na prática no meu trabalho, então o meu processo de autodidata é de ir fazendo, de ir trabalhando e nesse processo eu vou aprendendo. E aí tem esse clipezinho de 1 minuto aí pra gente ver, tá sem áudio mesmo, mas vocês vão ver que eu usei, apesar de usar um pouco o efeito de câmera no cenário 3D, que é feito pelo meu parceiro Selva, vocês vão ver que eu fiz algumas escolhas igual do New Mechanic de aproximar o personagem, de aproximar algumas coisas para poder dar uma sensação maior de câmera e ângulo, beleza? Bom, vocês viram aí, né? Eu vou até voltar um pouco algumas partes específicas. Por exemplo, essa cena aqui, ó. Eu fiz ele mais próximo da tela, ou seja, para dar aquela sensação, né, de que ele está mais perto. E depois eu fui fazendo frame a frame mesmo, diminuindo para dar a ideia de que ele está se desaproximando. Então, o efeito final ficou esse, dele estar aqui perto e depois longe. Então, essa escolha de angulação, de como que vão estar posicionados os elementos, é essencial para que a gente crie a sensação de que aquilo está se movimentando, né? Então, além de manter o personagem aqui no ambiente totalmente 2D, ó, a gente faz alguns maiores na frente, os menores atrás, para que a gente tenha essa sensação. E aqui também eu fiz tipo assim, como se a câmera estivesse meio que atrás do personagem, mostrando que ele está vendo o relógio, e depois aproxima, né, um pouco mais. E tudo isso foi feito quadro a quadro, viu, gente? Não foi tipo um processo de dar um zoom ou de copiar o frame e aumentar, não. Tipo, eu realmente gosto de desenhar cada quadro, cada frame, tanto para ganhar esse tremidinho aqui, que a gente já viu na aula passada, né, essa vibrada que dá, e também para a gente conseguir, ó, aqui também
depois que ele transforma, né? Começa bem próximo, então eu começo o primeiro quadro com o olho bem perto e vou desenhando mesmo, redesenhando várias vezes, só que desaproximando essa câmera. Apesar de ser rápido quando a gente dá o play, se a gente for avançando de pouco, a gente vai vendo que, né, foi tudo desenhado. Então, mais perto, aí depois mais longe, mais longe, mais longe. Aqui, ó, mais perto com o olho e depois ele vai se desaproximando. Então, isso cria essa sensação, né, de que, enfim, de que os ângulos estão acontecendo. Breve vai estar disponível no YouTube aí esse clipe, assim como vários outros que eu já fiz, estão todos lá também. Vocês podem estar conferindo ali um pouco, né, na prática e sempre evoluindo também, né? Sempre, a cada trabalho eu tento experimentar e usar técnicas melhores, né? Bom, o pessoal tá reclamando aí que não deu tempo de preencher. Vou falar mais uma vez que vai abrir de novo depois, vocês vão poder assinar depois. Então, vocês estão falando como se, meu Deus, perdi a lista, já era. Calma, vai abrir de novo e a gente vai deixar 5 minutos. E se ninguém conseguir, a gente abre de novo. Deixa assim. Pode ter certeza que vocês não vão, né, se sentir prejudicados com isso, não. Então, tipo, o foco aqui é a gente tentar, né, nessas 2 horas, passar um pouco pelos conceitos e depois ter um tempo final de exercício prático. Então, como eu vou estar mais fazendo na prática, fazendo aqui acontecer, vocês também não vão precisar ficar tão ligados. Então, às vezes a gente está vendo um vídeo aqui, mas você está pensando na lista e acaba que a gente perde o vídeo, aí lá no final vai abrir de novo, você vai poder assinar e, poxa, perdi o vídeo, sendo que a presença está aqui de qualquer forma. Beleza? Mas eu concordo, esse tempo aí está muito curto, a gente depois pode ver se aumenta isso, sem tirar muito do tempo útil da aula também, né? Mas, bom, é isso. Não tem mais o que falar sobre isso. O que eu posso falar é que vai abrir de novo. Eu vou estar avisando quando estiver aberto. Vou deixar o tempo para todo mundo assinar. E aí vai dar tudo certo. Podem confiar. Beleza? Caso alguém ainda tenha algum comentário sobre isso, manifeste agora ou a gente pode seguir aqui. Vou mostrar de novo então o clipe, que eu acho que algumas pessoas estavam ainda no processo da lista aí, né? Mary Jane. Bom, agora a gente vai assistir um curta animado chamado Pulparia, que ele tem áudio aí, a gente vai ver ele bem na imersão completa, que eu acho uma das coisas assim, mais incríveis que eu vi recentemente em animação. Depois a gente vai estar vendo um pouco também do making of, das etapas do processo que o autor usou para criar, né? E assim, ele levou 3 anos para ser concluído. Vocês vão ver por quê. Porque ele optou, né, apesar do trabalho ser recente, né, ser de alguns anos atrás, ele funciona em todo... Ele usou todas as etapas que se usam numa animação tradicional. Então ele fez cada frame à mão, no papel, para depois pintar aquilo à mão mesmo, com pincel, e depois fotografar, e depois concatenar tudo dentro de uma animação belíssima, assim, eu acho um trabalho incrível, de um autor japonês, assim, que, além dessa escolha que a gente está falando aqui, de enquadramentos e tal, ele tem em si uma estética muito bonita, assim, enquanto animação mesmo, enquanto um trabalho, né, manual, assim. Para reforçar um pouco também o que a gente tem falado aqui sobre escolhas estéticas, escolhas de estilo, escolhas de
de traço, assim, de como que a animação ela ganha carisma, ganha profundidade e sensação, né? E da primeira vez que eu vi assim, eu já achei incrível, mas eu não imaginava. Depois que eu vi o making of, de ver como é que foi feito, o tempo que ele levou para fazer, aí eu vi que, caraca, realmente esse trabalho aqui é digno, assim, é lindo, porque quanto mais esforço empenhado, quanto mais, né, coração colocado naquilo, por mais que seja mais complexo, mais difícil, o cara levou 3 anos para conseguir um footage de, sei lá, 2, 3 minutos. Basicamente 1 minuto, 1 ano para fazer 1 minuto, né, da animação dele. Mas é interessante a gente ver, né, essas etapas de que pessoas hoje em dia ainda optam por fazer as coisas de um modo mais tradicional dentro da animação, né? Apesar de que depois que ele fotografa, enfim, ele joga tudo num programa, a gente vai ver que ele dá ali uma pós editada, mas o método dele é totalmente o método ainda tradicional de animação, e você vê que ganha uma riqueza, ganha um detalhamento incrível, assim. Então, vamos rolar aí o vídeo Pulpária, e aí depois eu volto aqui no chat para responder aí algumas ideias, beleza? João Pedro, que viagem, curti, mais confuso que a Akira. Na verdade é porque assim, eu sinto que esse Pulpário ele tem uma proposta estética, né, maior, assim, ele é mais abstrato, ele não tem um roteiro assim, né. O Akira, se você acha confuso, eu recomendo você ler o mangá, né, porque a animação realmente ela pega ali só um pequeno pedaço da história. Então, né, a JBC, se não me engano, é a Panini, tá publicando no Brasil, né, o mangá do Akira, que são grossões, e se você ver ali a história inteira, você vai ver que tem bastante coisa aí. E não é nada confuso, na verdade. A história é muito incrível, muito profunda. Tem um viés político, espiritual, social, assim. O que a gente tem ali do Akira animado é como se fosse 10% da obra, eu sempre falo isso, assim.
Eu recomendo demais você procurar o mangá aí, João Pedro. Enfim, né? Esse clipe que a gente viu do Pulpar, ele é mais abstrato, ele tem uma proposta mais visual e estética, né? Então a gente viu que é tudo muito bem feito, muito bem pintado. E a gente vai ver um pouco como é que ele fez, né? Como é que foram as etapas do processo. Vamos ver que foi bem manual também. Então, é realmente, né? Muitos detalhes, né, Adriano? Muitos detalhes mesmo. Bom, agora a gente vai ver um pouco do making off, que levou três, como eu falei, levou 3 anos para ser produzido, né? E a gente vai ver as etapas que o cara construiu, os esboços, layout, storyboard. Ele segue todas as etapas de uma animação assim, para poder chegar nesse resultado, né? É muito incrível. 3 minutes, 3 years. 3 minutos, 3 anos para fazer 3 minutos de animação.
Isso aí, vocês viram um pouco aí de como é que foi árduo esse processo, né, de criar o Pulpar aí. O cara faz os esboços, depois ele desenha tudo, depois ele pinta tudo, depois ele joga tudo num programa para poder ele fazer os últimos ajustes. E como no começo do vídeo mostra, né, 3 anos para fazer 3 minutos. Então, assim, a animação é um pouco disso aí, gente. É um pouco de etapas que demoram muito, é um trabalho muito árduo. Também demorou tanto porque, né, ele fez sozinho e ele escolheu fazer o traço muito detalhado, né? Muito, muito detalhado mesmo. Enfim, João Carlos, Prêmio Guarani, melhor animação, Bob Cuspe, nós não gostamos de gente, de César Cabral. Ótimo, isso aí é uma ótima recomendação aí, Bob Cuspe é um clássico, né, do mestre aí, Angeli, e stop motion e tal, produção nacional, né? Bem recomendado aí. Fica aí uma indicação de filme, Bob Cuspe, nós não gostamos de gente. João Pedro, tá explicado porque animes tem mais momentos do pessoal parado de longe conversando ou só as bocas mexendo do que em ação acontecendo em cena. Dá muito trabalho fazer. Exatamente, João Pedro, é exatamente o que eu já falei, assim, os animadores japoneses, eles sempre tentam usar recursos para ganhar tempo, para ganhar mais, né, para ter menos tempo, tipo assim, eles deixam mais tempo partes estáticas para que eles ganhem mais tempo para trabalhar nas partes que são mais importantes, que são as de ação, né. Mas além disso tem muito, né, o lance da indústria, os caras são super explorados. Se você vê, tem vídeos na internet que mostram os caras dormem no estúdio, dormem embaixo da mesa, assim, para continuar trabalhando. É uma super exploração, uma semi-escravidão que acontece, principalmente nos estúdios grandes, assim, porque realmente é um trabalho muito árduo, exige muita gente trabalhando muito. E no final, né, a grana vai toda só para os donos do estúdio ou para o autor do mangá, enfim. Isso aí é uma questão que envolve muita coisa, mas por isso que eu até entendo assim, eles não estão fazendo isso por preguiça ou para ganhar tempo, é realmente porque o esforço é muito grande, então quanto menos trabalho você tiver, melhor. Porque você acha que Naruto, esses animes mais famosos, tem tantos flashbacks, o cara vai começar a lutar, ele lembra da infância, porque que ele já está animado, então eles ganham ali minutinhos de tela passando algo que já está animado, então tudo são técnicas para poder você ganhar tempo e trabalhar menos, né? Mas é isso. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro um pouco essa parte aí da escolha de ângulos e tal, de como que os enquadramentos fazem diferença, né? A gente viu um trabalho aí um pouco mais manual para poder, né, sentir o feeling de ver como é que o trabalho de um animador é árduo, é um esforço imenso. E agora acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhum comentário por agora, a gente pode partir para a nossa parte prática, né? Nessa última horinha aí de aula, para poder tentar aplicar um pouco no Photoshop, na animação do nosso personagem, alguns desses conceitos, né? Rodrigo, até o mangá é feito em escala industrial, por isso tem muito quadro sem cenário. Exatamente. E no mangá também eles têm os assistentes, né? O cara não desenha tudo sozinho. Às vezes, os grandes, inclusive, né? Tipo o Eiichiro Oda do One Piece, eles fazem só o esboço. A arte final toda é feita por assistentes, assim. Todo o trabalho, né, quanto maior ele é, mais gente vai precisar estar envolvida para fazer, né? Porque ninguém faz um trabalho incrível assim sozinho. Assim, a gente viu uma exceção a essa regra agora aqui com o cara do Pulpari aí, que ele fez tudo sozinho. Mas aí, ó, o tempo que ele demorou para fazer 3 minutos. Se ele for chamado para fazer uma série de episódios com 20 minutos, o cara não vai ter mais vida, né? É humanamente impossível, assim. Então, às vezes essa escolha de fazer o modo mais manual, mais detalhado, é uma escolha pessoal do cara, porque ele quer passar ali, né, tanto na ideia, na concepção, todo o conceito da animação, como na própria execução, ele está interessado, né, pelo que eu pude sentir assistindo, vendo o trabalho dele, é que ele quer tocar o coração do público assim com uma arte muito bem feita. Ele está ali pelo viés estético, não é pelo viés comercial, nem nada assim. Não é por vaidade, é simplesmente pela arte, arte pela arte mesmo, né? Só isso explica, né, tanto trabalho assim vale a pena. Porque o cara vira noites e passa anos trabalhando, redesenhando, fazendo vários quadros no papel, porque o amor dele pela arte, né, a vontade dele de deixar uma obra, um trabalho genuíno de qualidade, né, para as gerações aí, é maior do que o esforço, porque a nossa vida humana, o nosso corpo aqui é algo muito passageiro, muito efêmero, assim. Eu acho que só a arte é eterna, só o que a gente produz, o que a gente deixa no mundo é o que vai ficar aí, né? Então, vão passar anos, o Walt Disney aí, ó, mais de 100 anos que a gente tem de história da Disney praticamente,
e ficou, e vai ficar para a posteridade. As gerações vão continuar se inspirando e vendo aquelas obras. A vida dele, a vida do ser humano, o Walt Disney em si, foi uma vida comum, que teve ali seu pequeno tempo, morreu velho, mas o que ele deixou de obra, de legado, é eterno, assim. Então acho que quando a gente está dentro desse ramo assim, mais artístico, né, não só da animação, como da ilustração, da música, enfim, a gente tem que sempre pensar qual que é o nosso viés, assim, qual que é o nosso objetivo final com aquela obra. Porque se a pessoa está interessada somente no sentido comercial, assim, poxa, eu quero um trabalho que me dê dinheiro. Então, cara, a animação, não estou falando que não dá dinheiro, pode até dar, mas é muito trabalhoso. Existe toda uma indústria, existe todo um processo assim que você tem que chegar para poder, né, trabalhar, sei lá, num grande estúdio. Eu, por exemplo, não tenho essa vontade assim. Eu quero ser, né, sou um artista independente assim, porque o meu foco não é simplesmente ganhar dinheiro, ou fama, ou reconhecimento com a arte, e sim deixar algo realmente genuíno e verdadeiro assim, enquanto obra, né? E isso não acontece dentro de uma larga escala de produção, de um estúdio que está focado mais em venda, em propaganda, né? Isso acontece ali no íntimo do ser, no íntimo do momento ali onde está só eu e eu fazendo aquilo que eu quero, que eu gosto. Se esse cara do Pulpária estivesse dentro de um estúdio Netflix, ele não estava fazendo dessa forma, ele ia estar fazendo de uma forma muito mais mecanizada e mais automática para ser rápido, para poder vender, para poder lançar, enfim. O trabalho de animação lembra a montagem de um filme da Ilha de Edição. Trabalho nesse sistema, meu filho. Grande lance. O legado. Exatamente, cara. Isso aí. Ilha de Edição, esse ambiente do audiovisual é composto de várias pessoas, né? Várias funções, vários equipamentos, vários conhecimentos envolvidos ali, todos unidos para uma obra, assim como, né, cinema. Você vê que é uma equipe inteira. E com a animação da mesma forma, né? Quanto mais gente envolvida, mais funções você delega, mais etapas ali você consegue fazer para que ninguém seja super explorado e se torne algo cansativo, né? João Pedro, meu sonho é ser cineasta, mas eu sei que se depender de trabalhar no Brasil, vou ter que focar em trabalhos independentes e fazer por amor, pois por dinheiro, sem chance. Cara, isso aí é um dilema que todos nós passamos, assim, né? Tipo, o próprio Walt Disney, ele falava que quanto mais satisfação ele tinha no trabalho, menos grana. E o inverso, né? Quanto mais grana, menos satisfação. Então, eu sinto isso na prática, assim. Não são todos os trabalhos de arte que eu faço que eu acho incríveis, assim. Às vezes eu faço uns trabalhos bem medianos, simplesmente porque eu preciso do dinheiro e tal, para poder sobreviver. Mas outras coisas eu produzo para mim mesmo, que não dão grana, que não são rentáveis, mas me dão uma satisfação. Então, é importante tentar achar esse equilíbrio, assim, não ficar fazendo tudo só por dinheiro e fazendo coisas que não gosta, porque você vai virar uma pessoa depressiva. Mas se você também ficar só na paixão, só no que você quer, é bem provável que você passe fome e vire um mendigo, né? Então eu acho que, não só no Brasil, mas no mundo, a gente sempre gosta de ficar falando que no Brasil é difícil, aqui no Brasil, cara, as coisas estão melhorando assim no Brasil. Já foi bem pior, eu acho. Inclusive nessa área de animação, como a Cléo falou aí, a Ancine e tal, a gente tem um exemplo aí do irmão do Jorel, o Cartoon Network, investindo, né, em desenhos brasileiros. Essa indústria, na verdade, ela é global agora, e o cara pode trabalhar de home office, ou pode se deslocar para outro país e trabalhar, então, ou o estúdio vir para cá e contratar animadores brasileiros, que é algo que está acontecendo. O mercado de quadrinhos também, por exemplo, quando eu era criança, sonhava em fazer gibi, ficava, nossa, mas no Brasil só quem ganha dinheiro com gibi é a Turma da Mônica, mas hoje a gente vê que tem uma quantidade de editoras independentes, autores premiados aí, ó, Marcelo de Salete ganhou prêmios com seus trabalhos, né, que é Angola Janga, ganhou o prêmio Eisner, que é como se fosse um Nobel dos quadrinhos. O cara é um brasileiro. Se ele tivesse ficado reiterando esse senso assim de, não, aqui no Brasil nada gira, o cara ia embora pra gringa, ia fazer a vida dele lá, mas ele continuar aqui, continuar batalhando, acreditando, você transforma. Então eu acho que o cenário é feito de pessoas, é feito por nós. Então, se a gente continua lutando, não é fácil mesmo não, às vezes dá vontade mesmo de desistir, de fazer outra coisa, mas tudo que a gente continua batalhando ali, fazendo, de alguma forma vai vingar, né? Vai inspirar outras pessoas, a gente pode se juntar e daqui a um tempo ter um estúdio, uma outra coisa aqui no Brasil que forneça essas possibilidades, né? São muitas questões, mas realmente é bem difícil mesmo, assim. Eu acho que o ideal é você buscar, como eu falei, um equilíbrio, assim, de você quer ser cineasta, então você
pegar um pouco ali da parte mais técnica, mais chata do cinema para poder, né, ganhar uma grana, ganhar até mesmo experiência, porque muitas vezes é necessário estar nesse ambiente assim de trabalhar com outras pessoas em estúdio para poder você pegar experiência, pegar contatos, né, fazer o famoso networking ali e dali você sair depois com a sua própria, o seu próprio filme, enfim. Ninguém começa também já de cima, né? Então, muitos, inclusive a gente estava falando aqui de mangás, de assistentes, né? A maioria dos mangás famosos que a gente vê, os autores, eles eram assistentes de outros desenhistas, né? Tipo o Eiichiro Oda, do One Piece, ele era assistente do Nobuhiro Atsuki, que fez o Samurai X. Então, o cara, ele começa de baixo, ele começou sendo assistente, desenhando para outro cara. Nisso ele ganhou o quê? Experiência, um pouco de dinheiro, conseguiu estudar, se aprimorar, para depois lançar o dele, né? Então, eu acho que são etapas, assim, do processo, mesma coisa com a animação, né? Então, se a pessoa sonha em trabalhar, em fazer um desenho animado incrível um dia, algo que eu penso em fazer também, uma série, eu sei que eu ainda estou galgando, né? Se o Netflix bater na minha porta amanhã, e vamos fazer uma série, eu vou falar, cara, ainda não estou pronto para isso, ainda não tenho uma equipe estruturada, não tenho o conhecimento necessário para isso, eu tenho talvez só a vontade e uma ideia, mas na hora de executar, a gente vê que a experiência faz muita diferença, assim, não só nesse ramo, né? Então, eu acho que a gente tem que ir galgando passo a passo, buscar estudar, buscar ver bastante referência, buscar se melhorar naquilo e naturalmente, né, gradativamente, a gente vai avançando para um dia estar pronto, né, para um dia eu me sentir confiante e tranquilo o suficiente para poder apostar todas as fichas numa produção minha, né? Sem que eu dependa daquilo, sem que a minha vida esteja em jogo, né? O Walt Disney, ele vendeu a casa dele para produzir os primeiros desenhos animados. Então, assim, o cara apostou tudo, assim, numa época em que não existia nada. Assim, é como se fosse assim, um tiro no escuro. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade, tecnologias, cursos online, assim. Então, olha como a gente, né, naturalmente foi galgando para um ambiente mais fácil onde isso possa acontecer. Então, eu acho que no futuro a tendência é melhorar bastante isso aí. Tem melhorado, né? Beleza? Bom, então vamos para a nossa parte mais prática. Eu vou abrir no Photoshop aqui. Quem tiver mais alguma dúvida aí, algum comentário, viu, galera? Pode ficar à vontade aí. A gente está aqui para tocar mesmo ideias e pensamentos. Abrir no Photoshop aqui para a gente começar a pensar alguma construção em questão de ângulo com aquele nosso personagem ou alguma outra coisa mais livre, né? O que der tempo de fazer aí nessa última hora, porque realmente a animação é uma coisa que leva muito tempo, né? Então a gente está tentando aqui ser o mais simples possível e ser mais prático e didático. Dá mais uma olhada naquilo que a gente fez antes. Nosso porquinho Yellow, né? A gente viu aí duas formas, né? A gente viu a sombra e a iluminação para dar volumetria no personagem, né? Enquanto o concept ali do boneco. A gente tentou aplicar o conceito de frames duplos e tremidos numa cena estática, dando a diferenciação de traço e de dinâmica entre ele e o cenário. E agora a gente pode trabalhar um pouco na prática isso que a gente tem visto aqui de construção de ângulos, né? De como que a gente consegue um dinamismo maior de enquadramentos aí na animação. Vou dar mais uma olhadinha aí nos comentários. Trabalho há 2 décadas com cinema em São Luís. Dinheiro que é bom? Muito pouco. No começo o trabalho foi muito de guerrilha. Agora eu não trabalho mais sem contrato. Pois é. Isso aí, Cléo. Na verdade cinema no Brasil sempre foi guerrilha, né? Sempre foi algo de resistência. Assim como várias outras artes. O grafite, a animação, a ilustração. Tudo isso aí. Para eu ou outras pessoas estarem aqui agora, muita gente aí, né? Teve que abrir caminhos aí, teve que ir capinando muito mato para poder a gente ter aqui essa possibilidade agora. Então, é importante a gente sempre estar honrando quem veio antes e quem batalhou numa época mais difícil que essa, né? 20, 30 anos atrás, ditadura, outro mundo, outro processo, menos tecnologia, menos oportunidades, enfim. É isso aí, João Pedro, melhorou e vai melhorar ainda mais. Eu acredito nisso, né? Eu acredito o futuro tende a ser sempre melhor. E vou realizar meu trabalho autoral com recursos humanos capacitados, sobretudo com financeiro. É isso aí, Cléo. A gente tem que
tentar buscar recursos para produzir mesmo. Cri crocante. Que tal mostrar um close dentro da narina dele e distanciando para mostrar o personagem por completo. Tá aí, cria. Gostei da ideia. Gostei. Eu acho que é bem possível. Eu tava pensando mesmo de pedir sugestões assim, né? Ontem a gente teve, desde o começo, né? Vocês sugeriram a ideia do porquinho, a gente vai fazendo aqui junto aí essas ideias. Então vamos lá. Como a gente começaria a fazer o planejamento dessa animação saindo de dentro da narina do porquinho? Eu penso, né, que o caminho é esse, de começar de perto, né, e ir afastando, né. E isso aí também aconteceria, o inverso daria no mesmo, da gente começar de longe e vir, né. Então, vamos começar, né, montando a nossa linha do tempo aqui. E nessa a gente acaba repassando, né, toda. Então, monta a linha do tempo, vai lá, configura a taxa de quadros para 24 ou de sua preferência. Vou ajustar o tamanho do meu frame. Vou fazer assim, eu vou tentar... Eu vou criar primeiro todos os frames, já deixar aqui duplicado, deixar a linha do tempo certinho, para depois só ir seguindo, porque eu acho que flui melhor assim do que se a cada vez eu criar um novo frame e aí ter que ajustar e tal. Por isso que eu mostrei aquele macete aqui de duplicar a camada, né? Que aí eu duplico, ela fica com o mesmo tamanho. Como ela tá vazia, então eu não vou precisar apagar nem nada. Se eu primeiro desenhar o frame e depois duplicar, então eu vou estar duplicando aquele desenho. Eu teria que apagar e refazer. Então eu vou duplicando as camadas e vou agrupando elas aqui pra gente ter o nosso primeiro videogroup, né? Que eu vou chamar de esboço, né? Que tudo começa com esboço. A gente vai primeiro tentar planejar e dentro do esboço a gente vai ver se está funcionando e depois, se der tempo, a gente finaliza. Mas eu acredito que sim. A animação de ontem foi um pouco mais simples e acabou, né, terminando junto com a aula. Essa que a gente vai fazer é um pouquinho mais complexa e amanhã a gente vai encerrar talvez com um exercício mais complexo ainda, né, de tentar fazer ele lutando no taekwondo, pegar toda essa ideia de referência, de ângulo, tudo que a gente trabalhou um pouco aqui e tentar fazer um gifzinho legal aí, né, uma animaçãozinha legal com o nosso personagem, né, dentro do possível aqui, do que é humanamente possível de se fazer em 1 hora, né, também não esperem uma coisa nível pool party aí que a gente assistia, porque aqui o fim é mais didático do que estético, né? Então, se a gente fosse fazer um personagem mais detalhado, mais trabalhado, isso levaria bem mais tempo, né? E acabaria que poderia tornar até um pouco maçante o nosso processo aqui. Porque nem tudo é legal, assim, ó. Tem momentos bem chatos da animação, de você duplicar camadas, de você refazer e refazer esboços, de você planejar movimentos, enfim. A parte legal ela vem depois, que é o do desenho em si, né? Bom, creio que já 5 frames. Vou tentar pensar aqui 8 frames para ver se a gente consegue fazer o movimento acontecer nesses 8. 6, eu acho que sim. Como se fizesse uma animação em 3, né? Porque como são 24 frames, se a gente fizer 8 frames com 0,3, enfim, 6, 7, 8. Como as camadas estão com esses nomes, camada 1 copiar e tal, eu vou numerar elas para eu saber a ordem. Então, de 1 a 8 eu vou numerando as minhas camadas, porque se eu precisar voltar em alguma delas ou me perder em alguma etapa aqui do processo, eu sei exatamente onde eu estou, no frame 6, 7, 8, enfim. 8. Bom, essas são as do esboço, né? Então vamos lá, 8 camadinhas criadas, vamos começar pela primeira, fazer nosso... Como a gente está pensando em começar de dentro da narina, então qual seria o ângulo mais próximo, né? Qual seria o enquadramento mais perto que a gente teria dessa narina? Eu acredito que seria a própria narina em si. Então, né, aqui do lado eu vou fazer um exemplo. Se a narina dele era esse aqui, então é como se a gente fosse pegar essa parte aqui e aproximasse mais, né, para poder vir lá de dentro. E dela a gente vai afastando. Porém, eu acho que fica mais legal se a gente
pegar as duas narinas, ao invés de só uma. Porque aí na medida que ele vai saindo, ele vai já ter um enquadramento mais central do que se eu pegar ela de canto, né? É como se estivesse vindo daqui só de um lado dele. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Vamos lá, na prática. Então, as duas narinas dele estão aqui. Depois a gente pode ajustar isso. Sempre mais difícil fazer o lado esquerdo para mim, para deixar simétrico. Mas o importante é sempre o efeito visual e o esboço aqui vai ser só uma guia. No começo tudo é meio estranho mesmo, não dá para entender o que está acontecendo. Eu acho que eu posso até aproximar mais isso aqui. Acho que ainda está muito longe. Tipo assim, a gente está praticamente dentro da narina dele. Tudo preto no interior absoluto. É um ponto. Se a gente começar com o primeiro frame, né, dessa forma, então vamos lá. Vamos começar de novo. Eu acho que aqui já seria um ângulo mais saindo, né? Então, como aqui vai ser só isso, eu vou só... tudo preto. Vamos pro segundo frame, então. Como eu não ativei casca de cebola, porque eu não preciso ter referência do frame anterior, porque eu já sei o que quer, né? Então, no segundo frame, então, digamos que a gente comece assim. Não, ficou muito perto. Então daqui, né, a gente vai tendo um afastamento. A partir do terceiro, eu vou ativar minha casca de cebola para começar a ter referência do frame anterior. Ativar a casca de cebola. Ai, meu Deus. Vem pra cá. Então meu frame anterior tá esse, né? Você vê que ele ficou mais apagadinho porque vai ser minha referência. Então se ele tá desse tamanho, no outro ele pode estar um pouco menor já. Como a gente vai estar fazendo só 8 frames, então eu não posso, né, caminhar muito devagar entre eles, de fazer cada frame com pouco espaçamento. Eu já dei uma diminuída boa aqui na escala para a gente também ganhar mais frames, né? Então, se no frame anterior era só as narinas, desse está mostrando um pouco mais, então a gente já começa a ver o que? As extremidades, né, do nariz. Então, eu vou desativar a casca de cebola agora, porque eu já peguei ali minha referência. Então, a gente tem aqui as extremidades, certo? Vou meter o preto dentro para manter. Então, a gente já tá vendo aqui o movimento começa a acontecer. Achei legal de começar com esse total preto assim, que dá uma transição bacana. Vou ativar minha casca de cebola de novo e vamos pro quarto frame, que já é um pouquinho mais... Percebe a importância da casca de cebola, né? Porque sem ela eu ficaria sem referência de onde começa e de onde termina a minha narina e tal. Então aqui eu vou começar ao contrário. Vou começar já pelo próprio nariz. Para poder posicionar. Então já que eu fiz o nariz aqui, eu já vou desativar elas para não me confundir com aqueles. Deixa eu só dar uma ajustada. Aqui. Muito grande. Importante manter a proporção, né? Então, ativar de novo minha casca para ter referência.
Bom, a gente já tá vendo aqui, deu uma diminuída, né? Só acho que talvez a extremidade ficou ainda um pouco perto demais, né? Em comparação com o anterior. Então a gente ativa de novo a casca de cebola para poder ter essa referência. Então, eu pego aqui no olho mesmo a referência. Então, se eu sei que no frame anterior a distância entre a narina e a extremidade era mais ou menos essa, então no próximo, né, eu apaguei porque eu achei que estava muito perto assim, então não estava dando, né, ali a mesma proporção. Então, vou tentar seguir um pouco mais para fora. Inclusive, ainda não é hora de mostrar a circunferência inteira, certo? A transição entre um e outro ficou um pouco mais fluida se a gente não entregar ainda tanto da imagem. Vou até abrir um pouco aqui. Lembrando que isso é só um esboço. Então, isso aí, Cri, que bom que você está gostando. Você já tem o principal, então. Se você tem ideias, mas não sabe desenhar, você já tem o principal. Tem gente que sabe desenhar e não tem ideia, aí não adianta nada. As ideias só fazem sentido se elas são manifestadas, né? Então, eu recomendo você se jogar, começar a fazer despretensiosamente, coloca suas ideias no papel, independente da técnica, se você confia que elas são boas ideias, vai fundo. Quem sabe lá na frente algum animador, algum desenhista se identifica com o que você está fazendo e cola junto para vocês produzirem, né? Não tem como a gente aprender a nadar antes de entrar na água, né? Então aqui, ó, já vou diminuindo um pouco para ter esse... Então, ó, aqui a gente está chegando nos 3 últimos frames. Então, se eu já estou sentindo aqui pelo caminhar dos meus frames que eu vou precisar de um pouco mais, então eu vou aqui na última camada, vou dar uma duplicada e vou aumentar mais alguns. Então, camada 9, camada 10. Eu achei que a gente poderia matar o movimento em 8, né? Mas a gente viu que a gente está fazendo, né, a transição entre um frame e outro não tão longe, para poder a gente ter um dinamismo legal, a gente ter uma velocidade legal de animação e não ficar tão truncado, tipo de estar perto e depois já estar muito longe. Então é importante ter uma noção de, como a gente viu nos conceitos de timing e tal, de aceleração e desaceleração, de que às vezes não é tão legal um frame estar muito longe do outro em questão de proporção. Então se a gente está pensando em algo que começa de perto e vai para longe, é melhor a gente ter frames mais devagar, digamos assim, quando ele já estiver longe, para a gente ver mais tempo ele. Mas enquanto a gente está perto, a gente também não pode acelerar muito, né, essa saída. Por isso que entre um e outro você vê que a diferença ainda é pouca, assim, ela é só o suficiente para a gente ter ali o movimento. Então eu acrescentei mais frames porque se a gente tivesse só mais 3 frames depois desse, não ia dar tempo, entende? De mostrar bem o porquinho depois dessa aproximação. Ia ser meio que mais tempo de animação perto e menos tempo longe. E na hora que a gente desse play, ia dar um efeito muito estranho. Então vamos lá. Criei pelo menos 10 frames. Daqui a pouco eu posso ver se eu acrescento mais, se for necessário. A gente está agora no frame 6, certo? Vamos lá. Então dou mais uma diminuidinha nele. Daqui a pouco a gente vai perceber, né, tanto no frame anterior como nesse, de que a gente já tem enquadramento suficiente para começar a mostrar o nosso personagem, né? Então aqui, não sei, aqui talvez ainda não, mas aqui já seria necessário o quê? Deixa eu desativar aqui. A gente fazer, né, a extremidade do nosso porquinho aqui.
Porque a gente já está começando a ver a cabeça dele um pouco mais, né, formada ali no nosso enquadramento. Bom, vamos ver aqui o anterior. Deixa eu dar uma olhada de novo nele para ter uma referência da distância. Tá. Então é isso. Esse aqui, vou pegar aqui com base no que eu acabei de olhar ali na minha ref. E já mostraria um pouco, né, do olho dele. Ele pode estar com o olhinho fechadinho aqui, como se ele tivesse, sei lá, sentindo o cheiro de algo. E aí, então, ó, daqui pra cá a gente já teve um enquadramento diferente, já começou a mostrar o boneco. Então, quando eu ativar minha casca de cebola, a partir de aqui, eu vou ter que seguir um pouco isso pra não ficar, né, diferente. Então, a partir daqui a cabeça começa a mostrar. Então aqui a gente já tem um pouco da orelha mostrando. O nariz já está menor porque ele já está mais enquadrado aqui. Quem sabe até um pedacinho da gravata dele já aparece, né? Ó, a gente já vê um movimento acontecendo. Beleza? Ô Beras, no desenho animado existe o papel do diretor? Com certeza. Toda produção, seja ela de cinema, até um comercial, tudo tem que ter uma direção, né? Alguém que está direcionando para onde as coisas vão. E na animação, com certeza. Porque se não tiver ninguém dirigindo, né? Quem vai falar como que será a sequência de cenas, como que a gente vai estar fechando o episódio. Inclusive em séries e desenhos você vê muito assim, um diretor para cada episódio. Se você pegar os créditos animados ali, Simpsons, aí você vê lá no comecinho, vai estar Direct by um nome. Aí você vai ver outro episódio, Direct by outro nome. Então essa pessoa dirigiu só aquele episódio, outra pessoa dirigiu outro episódio, entendeu? Então assim, é sempre necessário ter um diretor assim. Senti o cheirinho da casca de cebola, gostei aí, ó. Boa anedota aí, piadinha. Sugiro abrir o olhinho dele no segundo frame do olho. É, você diz no que vai vir depois, né? Ou nesse aqui já? Porque assim, a gente pode mudar isso depois, porque isso é só esboço. Então, aqui eu ainda queria que a gente tivesse um tempinho de tela dele sentindo o cheiro desses dois aqui, ó. Ó, inclusive aqui agora eu vi um erro. Que a gente tá no frame 6, né? Porque, tipo, aqui já pode aparecer um pouquinho da ponta da orelha. Mesmo que seja bem... Porque no próximo já apareceu. Então a gente tem uma continuidade maior, né? Vamos ativar de novo a nossa casca de cebola. Frame 6. Frame 7. No frame 8, então, a gente pode, né? Galera, lista liberada. O link tá no chat. Vai ficar por apenas 5 minutos para vocês assinarem. Enquanto vocês vão assinando aqui, eu vou dar uma pequena pausa. Não vou continuar a desenhar agora para vocês não perderem nada do processo. Beleza? A lista de presença tá no chat. Vai ser só 5 minutos. Realmente não vai ter como deixar mais tempo, porque teve pessoas que compartilharam talvez o link com outra. Tem gente que está começando a tentar se aproveitar aí do processo, né? Então eu acho que todos acabam pagando pelo erro de uns ou outros. Então vai continuar sendo 5 minutos. Eu vou deixar esses 5 minutos aí para vocês preencherem. E já voltamos. 1 minuto para vocês terminarem de preencher a lista, viu, galera? Tá aí no chat. Depois disso, já o Euras. Aí, Jussara, que bom que deu tempo agora, velho. Pra quem ficar atento e fica ligado, não tem erro. Como a nossa amiga Cleo mencionou, né? De que adianta o certificado se a pessoa não aprender nada? Também concordo, né? Concordo bastante. A pessoa às vezes quer, não vou nem ver a aula, vou pegar o link ali, vou ganhar um certificado, mas o que ela vai ganhar com isso? Beleza, ela tem um certificado de efeitos visuais, teste de animação. E aí ela apresenta isso numa empresa ou no estúdio, o cara vai falar, beleza, então senta aí, vamos fazer um teste aqui. A pessoa não sabe nada do conceito ou das etapas, porque ela só pegou um diploma, né? Enquanto que o verdadeiro conhecimento é o que vale.
Se eu falar pra vocês que eu não tenho certificado nenhum de animação, nunca fiz. Só fiz cursinho assim online, bem assim, coisa de praticamente YouTube. Não tenho certificado, não tenho diploma, não tenho graduação. O que eu tenho é o conhecimento que eu aprendi na prática, né? Que isso é o que vale. Hoje em dia, o que vale é o seu portfólio e o seu conhecimento. Eu já fiz trabalhos grandes que ninguém me pediu certificado, me pediu conhecimento. E isso aí não tem como fazer, né? Através desses macetes aí. Não tem um caminho mais curto, não tem atalho. É estudar, é sentar aqui, prestar atenção uma horinha, ver e rever aulas, exercitar principalmente, porque todo conhecimento teórico, né? Na prática é que ele realmente vai ser testado, né? Às vezes o pessoal usa para crédito extracurricular na faculdade, isso aí, bom, cada um faz o uso que bem lhe apetecer aí, mas eu acho que, né, conhecimento muito sempre é pouco. É isso aí, galera. Não, pois é, a gente não é obrigado a concordar nem discordar de nada. Eu acho que, né, o que eu tô falando aqui é algo assim, da minha experiência própria. Eu entendo dessa forma os processos de certificação ou de técnica. Algumas pessoas dão mais valor a isso, outras a menos, né? Não tô falando que certificado não tenha valor, né? Então, sim, tem algum valor para algo, né? Agora, para o que eu realmente estou querendo passar aqui, né, o valor mesmo é o conhecimento aplicado, né? A animação é uma coisa prática, ela não é só teórica. Você poderia ler 10, 15 livros sobre animação, mas na hora de você abrir o Photoshop e animar, aquilo é o que vai valer, a prática. Então, nessas últimas aulas a gente está tendo um pouco mais de prática e menos de teoria justamente por isso, porque não ia adiantar eu ficar aqui 2 horas falando sobre animação, mostrando o vídeo para vocês e não fazendo, né? Tipo assim. E na hora de fazer, etapa por etapa, quadro por quadro, a gente está desenhando junto aqui, isso é o que vai agregar, né, um conhecimento assim. Na hora de você fazer, você vai lembrar ali de como que eu fazia algumas coisinhas, vai entender as etapas do processo, e isso aí vale muito mais do que você só ter um certificado, né, ali, um papel que, de alguma forma, entre aspas, prova que você sabe isso, mas na prática você não sabe. É isso aí, cara, o portfólio. Patrícia, a gravação de todas as aulas vai ficar aí, beleza? E aí vocês podem retomar. Eu sei que nada é pego assim também de uma vez, a gente tem pouco tempo aqui, mas eu tento passar ali passo a passo para quando você retomar essa aula, assistir depois, você pode ir exatamente ali naquele ponto que a gente falou e rever quantas vezes quiser até você pegar, ver como que eu faço também, a interface do programa, enfim. Beleza? Bom, lista fechada, né? Vamos voltar aqui para a nossa última meia hora de aula e vamos tentar terminar essa animação do nosso porquinho sentindo cheiro. Então, onde nós paramos? No frame de número 8, certo? 7, 8, beleza. Então, aqui a gente já vai ter o que? Um enquadramento um pouco mais aberto do nosso porquinho. Então, lembrando que a construção dele, né, era basicamente um círculo grande para o que seria a cabeça e aqui em cima as orelhinhas. Deixa eu só dar mais uma olhada na ref aqui. Tá, as orelhinhas um pouco mais para fora. O narizinho mais ou menos aqui. Muito grosso. É sempre importante arrastar a agulha para o frame anterior, só para você conferir se está acontecendo. Tá, então, no anterior eu inclusive fiz uma boquinha, né? Então aqui ela tem que seguir. Como se ele estivesse achando o cheiro bom, né? Nossa amiga Cri sugeriu aí pra gente fazer os olhinhos agora abertos. Vamos ver se funciona, né? Está rolando. Pelo menos no esboço. Essa é a fase onde a gente pode errar, apagar, refazer.
Esse aqui, o esboço, ele é né, como eles chamam, um pencil test. É um teste quase que a lápis ali, só para ver se a animação está acontecendo. Qualquer eventual ajuste que a gente for fazer, vai ser depois, na parte da finalização. O importante é a gente ter o esqueleto da animação, a estrutura dela acontecendo, né? Eu acho que o nariz ainda ficou um pouco grande. Então eu vou vir aqui. Deixa eu ver aqui na ref. Por aí. Depois que a gente faz ela finalizada com cores e tal, a imersão se torna até um pouco maior. Bom, nesses últimos frames, eu acho que é importante a gente ganhar mais tempo mostrando ele inteiro. Não necessariamente de corpo todo. A gente pode até fazer ele de corpo todo também. Aí a gente teria que acrescentar pelo menos mais uns 4 ou 5 frames aqui, né? Pra poder não ficar tão rápido, porque a gente ainda tá vendo que tá um pouco rápido. Enquanto ele pequeno, né? Tipo assim, quando termina de mostrar ele, ainda tem que ficar mais um tempo em tela pra gente entender o que tá acontecendo. Então, nos próximos 2 frames, eu vou tentar fazer a variação mínima, né? Como a gente fez aquele esquema do tremidinho. Então ele vai vir aqui, vai ficar um pouco aqui, por 1, 2, talvez frames. E aí a gente pode duplicar e fazer mais 2, então chegar a 12 frames. Para depois continuar o movimento e encerrar. De uma forma que não fique muito corrida. 12. Bom, agora a gente tem 12 frames. E aqui a gente está no frame de número 9. Então, no 9, a gente pode ainda seguir o anterior. E como eu falei, ele vai dar uma segurada, né? Como a gente tem visto nos conceitos, frames mais próximos um do outro dão a ideia de que de lentidão, de menos tempo. E frames mais longe um do outro, como a gente fez aqui, ó, uma coisa distante da outra, dá uma ideia de movimento, uma ideia de velocidade, né? Então vamos dar uma segurada nessa parte aqui. Basicamente só seguir o que já foi feito. Então, ó, aquele tremidinho que a gente faz é uma segurada que fica aqui. Então ele vai vir, segura um pouco aqui, e daqui a gente pode seguir um pouco. Então a gente diminui um pouquinho, sempre pegando a referência do frame anterior. Aí diminui tudo na sua devida proporção. Vê que aqui, ó, já ficou um pouco menos rápido. Por quê? Porque a gente ganhou um quadro a mais nessa transição. Por isso que é importante entender o distanciamento entre os frames é o que vai determinar essa velocidade. Então, se você sentir que está muito rápido ou muito devagar, e aí você vai alterando a distância entre um frame e outro, dando mais ou menos tempo de tela de acordo com o que você sentir que precisa. Beleza? Vê aqui a gravatinha aqui continuando, tá? Desativar a casca de cebola para poder visualizar sem de trás. Bom, tá dando para entender, né? O que tá acontecendo aqui. Então vamos pro próximo.
Boa ideia, Roger. Que tal finalizar deixando piscar de um olho só? É, pode ser também. Então, assim, começou com o olhinho fechado, né? Aqui a gente teve um ganho de olho aberto. Nos últimos 2 frames, a gente pode fazer essa piscadinha, né? Dá um play. Então, a gente vai ter 2 quadros ainda para poder fazer essa piscadinha final. Então, ou a gente faz já no anterior, que seria esse, que aí no próximo não, deixa eu ver. Eu acho que ficou muito próximo. Muito pouco tempo de tela para essa piscada, então vai ser a partir desse daqui mesmo, do frame número 11, que é o penúltimo. Talvez fique até um pouco rápido, porque vai ser apenas um quadro de piscada, que é entre o 11 e o 12. Mas a gente testa, se a gente vê que ficou estranho, a gente refaz. Beleza? Essa fase aqui é assim mesmo. É, que aí no último ele vai estar de novo aberto e aí tem o efeitinho da piscada. Então vamos lá. Mais um tempinho nesse enquadramento. Vamos ver se está funcionando. Falta só um último quadro para fechar, né? Não sei, vocês acharam que ficou legal essa piscadinha? Tá achando que tem a ver? Achar que não ficou, a gente pode tirar. Perfeita a piscadinha. Bom, então vamos deixar. Bom, agora a gente pode fazer o último frame, o último quadro. Porque se a gente aumentar muito, né, a gente vai ficar com uma quantidade muito grande de frames para poder finalizar, né? Deu para entender aqui que a gente fez o exercício de ângulo, né, de aproximação. Então, começamos pela sugestão da nossa amiga aí, com tudo preto, para dar ideia o quê? Que a gente está dentro do escuro, dentro da narina dele. E aí depois a gente vem desaproximando, né? E chegamos na parte final. Manter um pouquinho esses frames para poder a gente ter também um respiro final, né? Se a gente fosse seguir daqui, então a partir do frame 3 em diante, eu já poderia também criar outra angulação para ele, para poder fazer a continuação do movimento. Mas como a gente vai ter só essa quantidade de frames, eu abro o olho dele de novo aqui e segue o baile. Vamos desativar a casca de cebola e testar nossa animação. E aí, o que vocês acharam? Eu achei que talvez a piscada ficou muito rápida, mas essa é a ideia, né? A piscada é uma coisa assim bem rápida mesmo. Se a gente tivesse feito nos 2 olhos, ele ia ficar só piscando normalmente, mas como foi só em um, ela ganhou uma atençãozinha ali. É interessante ver que isso aqui também poderia funcionar no ângulo contrário, né? Se a gente começar daqui e fosse chegando, ó. Então, em qualquer das direções que a gente vai, o nosso ângulo está funcionando. Então a gente viu que o enquadramento que a gente buscou aqui deu certo, beleza? Um pouquinho simpático, é isso aí.
Então, Cri, não necessariamente precisa durar 3 quadros. Eu fiz a escolha de deixar esses últimos 3, como eu falei, para a gente ter um respiro dele finalizando a ação, assim. Então, a gente começou aqui a ter uma transição rápida, né, de ângulo do nariz dele saindo. Nos últimos 3, a gente, né, mantém ele um pouco, apesar de que o traço vai estar sendo refeito, vai estar tremido, para poder a gente ter um respiro final da animação, né? Porque senão ficaria muito rápido. Se a gente continuasse diminuindo, a gente pode ir também. Se a partir daqui da frente a gente quisesse fazer ele menor até lá atrás, a gente, ainda assim, em alguns quadros é necessário manter 2, 3, para aí a gente ir dosando o tempo, né? Como eu falei, a distância entre um quadro e outro é o que vai determinar a velocidade. Então, se cada quadro continua avançando, distanciando, ia ficar tudo muito rápido. Então, a gente distancia rápido, aí desacelera um pouco, desacelera mais um pouco. Então, depois dessa parte final aqui, ó, se eu acrescentar mais 3, 4, 5, 6 frames e continuar o movimento, eu posso diminuir ele mais 3 quadros e depois deixar um respiro de mais um, entende? Porque aí nessa a gente vai tendo um tempo do olhar ver o que está acontecendo ali. Por exemplo, a piscadinha, se a gente continuasse aqui descendo os frames, a gente não ia ter esse tempo de respiro para o olho entender o que está acontecendo ali. Beleza? Mas assim, nada é obrigatório, a gente vai fazendo essas escolhas à medida que a gente vai sentindo que precisa. Vamos fazer assim, ó, como já são 4 e 3, ao invés da gente vir finalizando, na outra aula vocês viram como é que eu faço o traço final, jogo a cor e a sombra, né? Eu acho que aqui a gente pode continuar o exercício de ângulo e ir diminuindo. Então, eu vou criar mais algumas camadas e a gente vai tentando fazer ele diminuindo para como se a câmera estivesse realmente se afastando dele. Para a gente testar esse conceito aí, beleza? De angulação. Então, frame 13. Eu tenho que apagá-lo, né? Porque ele foi uma cópia do frame anterior. Eu só copiei ele, só dupliquei a camada para poder ter o quadro. Então, no começo, quando a gente duplicou sem nada, né? As camadas vieram vazias. A partir do momento que eu desenhei nela e eu duplico, é importante eu sempre lembrar de apagar o que está nela, porque senão ela vai ser o mesmo quadro anterior que eu copiei. Beleza? Agora que ela está vazia de novo, eu duplico ela mais uma vez para poder ter as próximas. Ou seja, o quadro 14 e o quadro 15. Vamos criar mais um 16 para ver até onde dá para ir. Achei que a abertura final do olho pode ser mais lenta, tipo copiar o último quadro. Então, eu não costumo copiar tanto os quadros para poder ganhar essa tremida, né? Então, assim, aqui, ó, a partir daqui do próximo, a gente pode manter o olho aberto. Então, eu mantenho o tempo de quadros, mas ainda assim redesenhando eles. Porque se eu só copiar, eu sinto que fica estático. Ele perde aquela dinâmica que a gente viu na outra aula do tremido, assim. Então, eu não copio os quadros em si. Se eu vou fazer um quadro que seja no mesmo tamanho, tipo aqui, ó, eu redesenho ele. Porque quando a gente dá essa alternada entre um e outro, a gente tem esse tremidinho interessante aqui. Então, vamos ativar nossa casca de cebola para poder pegar a referência do quadro anterior. Então agora a gente está no quadro 13, certo? Foram 12 aqui. Então, do 13 em diante, a gente já pode ir diminuindo, afastando os últimos 4 quadros para trás, porque aí a gente vai ter de novo esse movimento rápido. Então, vou dar uma boa diminuída aqui na cabeça para a gente ganhar uma velocidade. Vamos ver se fica legal. Daqui ele já, tá vendo? Ele já ganhou um espaço de movimento. Quanto mais eu vou diminuindo para trás a cabeça dele, mais eu dou a ideia de que a câmera está se afastando dele, com mais ou menos velocidade. Então aqui eu faço a mesma gravata. E aqui, ó, como a gente já está mostrando um pouco mais do corpinho dele, né? Ele tinha aquele colete, então na verdade, acho que desde o anterior já dava. Desde esses aqui. Deixa eu dar uma olhada na referência. Então, desde esses quadros aqui, ó, a gente já pode vir fazendo um pouquinho do corpo dele. Tipo assim, ó.
perdi agora. 9. Não, quadro 8. Quadro 9. Oito, 9. E vai diminuindo. A gente até ganhou um tempinho legal da piscada. Por isso que é interessante ter refeito alguns quadros dele mantendo, né? Porque é como se ele viesse, pisca e continua. Então você viu que a gente ganhou um tempinho de respiro ali, né? Já quero que você execute o meu roteiro, topa? Com certeza! Chama no direct que a agenda de 2023 já está aberta. Vamos de jobs. Então, vou ativar de novo a casca de cebola para poder fazer o meu próximo quadro, que vai ser o número 13. Não, 13 já foi. 14. Bom, do 14, 15 e 16 eu vou continuar o movimento. Então vou diminuir mais uma vez. Sempre começando pela cabeça, que é a forma principal, né, que é o círculo, que aí eu consigo me guiar. Então aqui, como a gente está diminuindo já um pouco, o nível de detalhismo também não vai ser tão, né? O que importa é eu continuar mostrando parte do corpo dele, dando a ideia de que está desacelerando, né? Então aqui a gente tem o coletinho dele, que a gente tinha criado, e aqui eu já mostro mais do braço. Então, ó, já, o movimento já continua acontecendo. Lembrando que isso é só um esboço de referência, né? Então, qualquer ajuste a gente vai fazendo depois. E galera, vamos ligar agora nossas câmeras, quem quiser e puder, pra gente fazer o último print da aula e já vim finalizando, beleza? Poxa, cria, eu não tô no meu computador aqui agora, então eu aconselho você me chamar lá no meu direct, eu vou te mandar aí o arroba do meu Instagram, que aí a gente pode ver essas ideias aí mais pra frente, beleza? Aguardo o contato. Então vamos pro frame 15. Diminui mais. Nesse eu vou diminuir aqui bastante pra gente ganhar bem. Deixa eu ver se até aqui. Não preciso nem fazer tanto detalhe, porque como vai estar longe, eu vou focar em tentar fazer algo assim como se
a parte de baixo fosse um pouco maior para dar uma angulação, assim, de que a cabeça ou o resto do corpo está mais na frente, quase como um ângulo de baixo, não sei se deu para entender. Vamos ver se funciona, né? E aí no 16... a gente faz ainda menor. Vamos ver mais ou menos se seria isso. Deixa eu ficar muito. Vou desativar aqui a casca para poder visualizar. Print feito, galera. Muito obrigado pela participação. Pra gente continuar dando essa ideia de que ele tá num ângulo mais de baixo, né? Ó, daqui pra cá e pra cá, eu preciso continuar nessa angulação aqui da parte de baixo ser maior, né? Nosso porquinho já tá com um corpinho maior e a cabeça lá atrás, para dar quase que uma ideia de que a gente tá vendo ele aqui de baixo. Então aqui ele pode virar mais pra frente, o olho dele ficaria aqui. A gente cria mais um frame depois. 17. Eu posso fazer ainda mais. E aí faço 18. Vamos ver como tá ficando essa coisa aqui. Aqui vai diminuindo, diminuindo, fica lá longe. Essa é a ideia, né? O exercício é mais esse de brincar com uma proporção. E você vê que quanto mais longe fica, menos detalhe ele ganha. Porque, né? Como ele tá visto mais de longe. Poxa, Sulamita Esther, que pena que seu acesso caiu, mas acabou de rolar o link aí. Acho que tem alguns minutos já, né? Ele ficou aí 5 minutos e a gente já tá nos últimos 5 minutos da aula. Então, felizmente... Muito obrigado, Cri, obrigado, Agripino. Fico feliz que vocês tenham curtido. Bom, como a gente já está nos últimos 5 minutos, a gente não vai conseguir finalizar os traços e a cor dele, mas a gente já está vendo, ó, que está acontecendo. Se a gente pegar esse último frame e vir trazendo, a gente vê a mesma coisa acontecendo. É como se ele estivesse lá em cima e vem pousando, alguma coisa assim, ó. E depois a gente vira a câmera. Você vê que eu fiz essa virada aqui, ó, para a gente poder brincar com o lance do enquadramento e da angulação. Então realmente parece que daqui para cá ele virou a cabeça para cima e daqui ele vai sair voando. Ó. Se eu fizer mais um último quadro, vamos ver como que fica. Quadro 19. Vou apagar ele, ativar a casca de cebola para ver o anterior. E aqui ele pode sair voando. E no 20, ó, a minha linha de tempo já tá ficando pequena. No 20 ele já... Ó, daqui ele pode vir voando. Então ele tá... sai voando.
E aí no 22, ou 21, ele já tá só um pontinho lá ao longe. Sempre pensando só em questão de esboço. Vamos fazer 22 para poder fechar essa animação com ele saindo de cena. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou. Ver que a gente, com um enquadramento frontal, porém brincando com o ângulo que a gente vê o porco, uma hora mais perto, outro mais longe, a gente consegue, né, dar uma dimensão. É isso que eu quis trazer hoje para vocês, assim. Então você vê que quando ele fica pequeno, a gente não precisa fazer detalhes, a gente faz só um bonequinho, que isso já dá a ideia para o nosso olho de que aquilo está longe. Porque quando o objeto está longe, ele perde a definição, ele fica menor no espaço, né? Enquanto que ele está perto, a gente viu aqui, né? Bom, e esse foi o exercício da aula de hoje, de ângulos, de enquadramentos, velocidade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo, eu que agradeço por essa aula aí, foi bem divertida, né? A gente está agora na parte mais prática da animação, então a tendência é ficar realmente mais legal. A gente sai um pouco da teoria para a parte prática, para a parte divertida, né? Porque eu, pessoalmente, eu me divirto muito desenhando frames, inovando. Você vê que a gente começou de uma ideia simples que a nossa colega trouxe, e daqui para o final eu comecei a improvisar, assim, do nada eu fiz ele voando. Então, assim, a animação também traz essa liberdade de você brincar e fazer algo que você sinta que fique legal, sem se preocupar com realismo demais ou com conceito demais, e sim testando e fazendo acontecer. Se ficasse ruim esse movimento, eu viria nesses frames, apagaria, refaria, e a gente vai ajustando para deixá-la melhor, beleza? E aí amanhã, na nossa última aula, a gente pode ou pegar essa animação aqui, finalizar, jogar uma cor e depois avançar para outra coisa, ou a gente pode começar outra animação do zero também, pensando em algum outro conceito, algum outro movimento, a ideia do Taekwondo lá, alguma coisa assim, e aplicando tudo que a gente vem aprendido aqui. Beleza? Vejo vocês amanhã um pouco mais cedo, porque é véspera da véspera de Natal. Sexta-feira a gente vai começar a nossa aula às 11, não é isso? Das 11 às 1 da tarde. Então amanhã um pouquinho mais cedo a gente vai ter nossa última aula aí, finalizando os efeitos visuais e estética da animação. Essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia do Distrito Federal. Beleza? Até amanhã, galera. Muito obrigado. Boa tarde a todos, todes, e valeu!